Olá, pessoal! Então, dando continuidade aos modelos tradicionais de processo de desenvolvimento de software, a gente vai ver hoje o desenvolvimento baseado em componentes, também chamado como desenvolvimento orientado a reuso. Então, o modelo baseado na reutilização sistemática de software, é esse modelo orientado a reuso, onde os sistemas são integrados com componentes existentes ou sistemas COTS, Commercial Off-the-Shelf, ou os softwares de prateleira, softwares que a gente está acostumado aí a comprar. Então, esse modelo, o que ele está dizendo? Que eu posso estar reutilizando códigos prontos, certo? Desde que esse software de prateleira, ele tenha um código aberto, um código fonte aberto, para que eu possa estar reutilizando ou fazendo as chamadas necessárias. Elementos reutilizados podem ser configurados para adaptar seu comportamento e funcionalidade aos requisitos do usuário. Então, eu posso ter elementos que serão reutilizados, que possam ser adaptados, que possam ter o seu comportamento alterado, certo? O modelo, ele é composto inicialmente aí por 4 estágios, Por que inicialmente? Porque no modelo, no livro base que a gente usa, o modelo é apresentado com 4 fases, certo? Já a edição mais nova acabou quebrando uma dessas fases, que é o que a gente vai ver no slide posterior. Então, vamos pensar que temos 4 estágios, certo? Um estágio de análise de componentes, um estágio de modificação dos requisitos, O que seria essa modificação? A possibilidade daquele requisito ser alterado para se adaptar ao componente que vai ser reutilizado. O projeto, o desenvolvimento do projeto com o reuso, a fase de desenvolvimento e integração desses componentes. Então, atualmente, o reuso é uma abordagem padrão para a construção de vários tipos de sistemas de negócio. Tipos de software de reuso. Então, quais seriam esses tipos de componentes que eu posso estar reutilizando? Então, inicialmente os web services, então são programas, são serviços na web, desenvolvidos de acordo com os padrões de serviço e que estão disponíveis para invocação remota. Então, o que seria isso? Então, se a gente for imaginar que, por exemplo, minha aplicação ela tem um formulário de endereço. Hoje é comum a gente ver lá no formulário você digitar o CEP e trazer essa informação. Mas como é que isso acontece? Aquele sistema tem a base do CEP? Não. Até porque o CEP é uma base que normalmente vira e mexe, se adiciona uma rua nova, se muda um CEP de uma rua e ficaria inviável para cada sistema estar tendo que fazer uma atualização para ficar, para ter esses dados atualizados aí na hora que for trazer o endereço. Então, o que acontece? Os Correios possuem um serviço interno dele, um serviço que é disponível para consultar o CEP. E essa chamada é feita de forma remota, Essa invocação remota, que aí existem tecnologias para estar fazendo essa invocação. Então, trago aqui para vocês um exemplo. Então, por exemplo, Correios, Web Service para consulta de endereços a partir de um CEP. Então, o serviço que o Correio tem, certo? E o acesso a um Web Service, imagine esse Web Service como uma grande biblioteca, onde eu tenho chamadas a funções, as chamadas a funcionalidades, onde vai estar retornando para mim os resultados. Então, por exemplo, para uma funcionalidade de consulta CEP, para uma funcionalidade de consulta CEP, aqui veja aqui esse busca endereço, aqui mais embaixo,
A ideia é que eu vou passar o CEP e vou buscar o endereço, a minha aplicação web pega o CEP e busca o endereço, e esse endereço vai fazer a chamada lá no servidor do correio, né, através dessa URL, certo? E aqui dentro, ó, aqui dentro, ele vai buscar os dados com base no CEP que foi passado, certo? E dessa consulta, a informação que retorna, né, essa string que retorna, ela é quebrada, né, isso aí, vamos dizer que já tem uma definição, né, um documento padrão dizendo a informação vai chegar desse jeito, vai ser quebrada aí de acordo com algum separador e você vai fazer a complementação no seu sistema, certo? Ou caso não encontre, né, vem aqui o nome CEP não encontrado. Só por curiosidade, né, abrindo aqui essa URL, né, dos correios, a gente vai ver aqui vários tipos de chamadas, né? Então são várias chamadas aqui a serviços que o correio tem, né? Então serviços aí para fazer o rastreamento, né, de encomendas, de produtos, certo? Então, no caso aqui, o exemplo foi da consulta ao CEP, certo? Espero que tenham entendido aí como é que funciona aí a ideia do web service, né? Um serviço que alguém é o dono e eu vou estar consumindo esse serviço aí no meu sistema, certo? Então, voltando aqui para a apresentação. Outro tipo de componente para reuso são os sistemas COTS configurados para uso em ambiente particular, né? Então, se a gente pensar que esses sistemas de prateleira podem ser modificados para ser adequado àquele determinado ambiente. Outro exemplo são as coleções de objetos que são desenvolvidos como pacote, para ser integrado a um framework de componentes, tais como os .NET ou os J2EE. Então, imagine aí que esses pacotes eles fazem um serviço de biblioteca, né, onde eu tenho determinadas funcionalidades que são repetidas aí em vários sistemas, ou componentes que são criados e reutilizados em vários sistemas. Então, por exemplo, a gente poderia pensar numa caixa de texto, que vai receber ali o CEP, ou melhor, que vai receber um CPF, e a validação do CPF eu já faço aí integrada a esse componente. Então, em vez de eu ter só uma caixa de texto, eu crio um componente, caixa de texto, valida CEP. E ela já faz, por padrão, né, da criação dela, ela já vai ter o método lá de validação do CEP já encapsulado dentro dela, certo? Então, aqui a gente tem as etapas, né, para o desenvolvimento orientado a reuso. Então, inicialmente a gente tem a especificação de requisitos, né, comum aí aos outros modelos que a gente já viu. A gente vai ter uma análise dos componentes, né, então a gente vai fazer uma análise de componentes que podem ser reutilizados. Uma alteração nos requisitos, dependendo dessa análise de componentes. O projeto, desenvolvimento do projeto, considerando aí o sistema e os componentes em reuso. O desenvolvimento e integração, a integração desses componentes, né, a implementação e a integração desses componentes e a validação do sistema aí pelo usuário, certo? Então, se a gente for observar, né, essa é a estrutura que o livrinho laranja, nosso livro base de Somerville, tem, certo? Numa edição mais atualizada, algumas atividades foram aí segregadas, né, divididas. Então, o que a gente vai ter aqui? A especificação dos requisitos e a fase de análise, agora ela vai ter dois momentos. Eu vou ter uma descoberta de software, né, a minha pesquisa, e a avaliação desse software que vai ser utilizado, certo? Dessas atividades vai surgir aqui o meu refinamento de requisitos, né? Então, será que nessa avaliação o meu software pode
pode ser modificado, né? O meu requisito pode ser modificado para se adaptar a esse software, né? Então, essa fase aqui de refinamento de requisitos, né? E esse refinamento pode vir aí a ter que voltar a ter uma especificação por conta dos detalhes, né? Então, procurar ir de volta ao meu cliente para saber se realmente ele vai abrir mão de um determinado requisito ou de algum determinado detalhe para poder se adaptar a esse sistema, né? Do refinamento de requisitos, eu vou ter a configuração da aplicação e eu tenho também a parte de componentes disponíveis, né? Esse é aquele momento do projeto, né? Então, a configuração da aplicação e os componentes disponíveis. Desses componentes disponíveis, eu vou ter que observar os que eu vou poder fazer a adaptação dos componentes, ou caso não seja possível a adaptação, eu vou desenvolver os meus componentes, certo? Disso aqui vai resultar na minha integração do sistema, né? Então, a integração dos componentes de reuso com o restante dos requisitos do meu sistema. Então, a especificação de requisitos, a análise de componentes, que é a fase de descoberta e avaliação, né? Fazendo aí uma relação entre o modelo anterior do livro e o novo da nova edição. Em geral, não há uma correspondência exata, né, do componente com o requisito, então, mas normalmente fornecem alguma funcionalidade necessária. Alterações nos requisitos, né, o refinamento dos requisitos. Os requisitos são analisados usando informações sobre os componentes descobertos, e aí pode acontecer também de ter modificações nos componentes. Projeto de sistema com reuso, né? Configuração de sistemas de aplicação. O framework do sistema é projetado ou algo existente é reusado, né? Então, eu posso projetar do zero ou estar reutilizando aí alguma coisa. Se não houver reuso, novos softwares podem ser necessários e aí tem que implementar. No desenvolvimento e integração, a gente vai ter uma junção, né? Ou dos softwares novos que eu tive que desenvolver com os componentes que eu já tenho associados para reuso, ou ainda sistemas COTS de prateleira que possam ser adaptados, né? Softwares que não podem ser adquiridos externamente são desenvolvidos. Então, o que eu não posso usar, né? O que eu não posso reutilizar de alguém, pronto, eu vou desenvolver. E qual é a vantagem, né? Qual é a vantagem disso? Então, como vantagem, eu tenho custos e riscos reduzidos devido à redução da quantidade de software a ser produzido, né? Então, agora eu não me preocupo na implementação de todo o software, porque como eu estou reutilizando, uma parte já foi produzida. E a entrega mais rápida do software, então eu tenho um ganho de tempo, que eu não preciso implementar tudo do zero. Então, eu consigo entregar para o meu cliente o software de forma mais rápida. Como desvantagem, compromissos com os requisitos são inevitáveis e isso pode levar a um sistema que não atende às reais necessidades do usuário, né? Então, mesmo que o usuário abra mão de determinado requisito, de determinada funcionalidade, para poder se estar reutilizando algo pronto, né, pode correr o risco de não atender realmente a necessidade dele. Outra questão é a perda de algum controle na evolução do sistema, pois as novas versões dos componentes reusáveis não estão sob o controle da organização, né? Então, o que é que acontece? Eu vou estar reutilizando de um terceiro, então eu não sei se realmente existe manutenção, né? Se existe ali uma perenidade daquele componente, será que hoje ele está em uso e daqui a 2 anos ele vai continuar em uso? Então, tudo isso tem que ser avaliado aí na hora que eu estou reutilizando algo que já é pronto, certo? As referências estão aqui na leitura da página 37 e 38, né? Pelo livro da Biblioteca Virtual, que é a edição nova, e aqui os livros, nosso livro base e o livro de Presman, que tem aí um pequeno complemento, mas a grande parte é o livro de Somerville. Ficamos por aqui e até a próxima.